É frequente o Papa Francisco pedir para rezarmos por ele. Mas você sabe por quê? Será que é apenas porque ele tem uma grande responsabilidade na Igreja? Se você quiser saber por quê, não saia daí. Eu sou Érico Fumeiro, professor de Teologia. Podemos pensar que o Papa Francisco, ao fazer repetidamente o pedido de nossas orações, está simplesmente sendo sincero. Mas além da sinceridade, eu acho que não é segredo para ninguém que ele, enquanto líder máximo da Igreja Católica, enfrenta uma dura batalha com o mundo e também dentro da Igreja que está no mundo. Enfrenta uma dura batalha com aqueles que se sentem ameaçados por seus pronunciamentos em favor da paz, do diálogo, da justiça, da misericórdia, em favor da vida humana, que em nossos dias é muito desvalorizada. Para começo de conversa, pense nos lucros daqueles que fazem armas e que precisam justamente vender essas armas. E para vender essas armas, se valem do medo, da violência, da guerra. Você não acha que essas pessoas se incomodam com o discurso do Papa Francisco? Além destes, muitos outros que exploram, corrompem e matam, com certeza se incomodam com o discurso do Papa Francisco. Mas o mais interessante é que podemos constatar uma certa resistência dentro da própria Igreja. Interessante porque parece contraditório, mas o discurso evangélico do Papa Francisco, justamente ele questiona os anseios de poder, ele desmascara as vaidades, ele questiona os hábitos e as mentalidades estreitas, que, na verdade, muitas vezes, se contenta com uma fé mais cultual do que propriamente uma fé autêntica. Toda essa resistência ao Papa Francisco, porque ele propõe uma volta ao Evangelho, na sua simplicidade, que exige sempre conversão. É claro, aqueles que se sentem mais católicos que o Papa, ou mais importante que Jesus Cristo, esses não devemos admirar. Resistem e se incomodam com a proposta do Papa Francisco, que é a mesma proposta de vivência do Evangelho de Jesus Cristo, que na época dele, vale a pena lembrar, também provocou resistência, escândalo nos sábios fariseus, nos políticos e nas autoridades religiosas do seu tempo. O Papa Francisco, ele desperta alegria ou entusiasmo por parte de muitos, não podemos negar, mas também provoca muita resistência. A proposta de renovação da Igreja de Francisco em nome do Evangelho questiona os hábitos passados, as compreensões tradicionalistas e as formulações familiares. É comum nós nos acostumarmos com a uniformidade na vida da Igreja. E claro, as mudanças de Francisco exigem esforços de adaptação. Vivemos num mundo hoje marcado por mudanças muito rápidas, o que gera instabilidade na mentalidade de muitas pessoas. E muitas dessas pessoas, elas procuram justamente na Igreja um local seguro que ofereça uma orientação para essas instabilidades. Então, quando o Papa Francisco propõe mudanças, renovações, ele acaba por questionar essas mentalidades, esses comportamentos já assimilados e que foram se solidificando. E esses comportamentos foram úteis para um outro tempo, mas hoje nós precisamos de renovação. E precisamos hoje entender que o Papa Francisco faz isso em nome do Evangelho, porque há muitas concepções, estilos de vida que não têm nada de cristão. A mensagem de Francisco é atual, não porque é a mensagem de Francisco, mas porque é a mensagem de Jesus Cristo. Constantemente, o Papa Francisco insiste que não podemos reduzir a fé cristã a uma religiosidade ou a um consumismo espiritual de cunho individualista. Ele lembra constantemente que a fé em Cristo implica o compromisso com o outro, principalmente com os empobrecidos e os marginalizados de nossa sociedade. A doutrina é importante? É, mas não podemos isolá-la do núcleo do Evangelho. E muitos parece que ainda não compreenderam isso. Acabam caindo em ideologizações da fé. Em nome do Evangelho, não podemos nos omitir diante de situações intoleráveis de injustiça
ou nos prendermos em formulações que não transmitem a boa nova da mensagem do Evangelho. O Papa Francisco nos chama a atenção aos purismos angélicos ou aos totalitarismos, aos projetos mais formais do que reais, aos moralismos sem bondade, aos intelectualismos sem sabedoria. O Papa constantemente nos adverte que não podemos nos centrarmos prisioneiros da razão ou dos sentimentos. Não somos, enquanto cristãos, superior aos demais. Temos que nos deixar converter e temos que tomar cuidado no julgar os outros, porque isso, na maioria das vezes, é farisaísmo e degeneração do cristianismo. E é justamente deste farisaísmo, desta degeneração do cristianismo, que nasce a divisão e os ataques mútuos de cristãos da igreja e de grupos no interior da própria igreja. Nós que somos católicos, vamos ouvir mais o Papa Francisco, ler mais o que ele escreve, escutar mais o que ele diz. Por exemplo, você que se diz católico, você já leu o texto Evangelho Gaudium, ou Evangelho da Alegria? É um texto programático da nova evangelização proposta por Francisco. Você prefere continuar dando os ouvidos aos falsos pastores ou aos cristãos que se sentem incomodados com a mensagem do Evangelho? Não vamos dar ouvidos a este que de dentro da própria igreja atacam nossos bispos, atacam aqueles que se comprometem com o Evangelho ao se comprometer com a causa dos empobrecidos e marginalizados. Não vamos nos dividir. Como diz o Papa Francisco no Evangelho Gaudium, vamos confiar no Espírito Santo e permitir que ele nos ilumine, guia, dirija e impulsione para onde ele quiser. O Espírito Santo bem sabe o que faz falta em cada época e em cada momento. Vamos romper com as resistências. Vamos ouvir os apelos de conversão do Papa Francisco, que é o mesmo apelo de conversão do Evangelho de Jesus Cristo. Uma ótima quaresma a todos, com conversão, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.